Olá, tudo bem? Iniciando o segundo capítulo do livro, estaremos lendo Entendendo as Pessoas. Elas são boas ou más? Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu em poder de ladrões, que depois de o despojarem e espancarem, se foram, deixando-o semi-morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, passou ao largo. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também ouviu e seguiu adiante. Mas um samaritano, que estava de viagem, chegou ao seu lado e, vendo-o, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho. Fê-lo subir em sua montaria. Conduziu-o à hospedaria e cuidou dele. Pela manhã, tomou 2 moedas de prata, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e o que gastares a mais na volta te pagarei. Lucas capítulo 10, verso 30 a 35, está esta passagem. As pessoas são fundamentalmente boas ou más? Quase todos nós chegamos a uma dessas 2 conclusões a respeito da natureza humana. Mas, se examinarmos como Jesus falava sobre as pessoas, parece que ele não chegou a nenhuma conclusão. Alguns de nós somos como o sacerdote e o levita da parábola, outros como o samaritano, outros como os ladrões e outros ainda como o homem que foi espancado e deixou meio morto. Mas o que levou o samaritano a ter aquele comportamento? Foi o fato dele ser essencialmente uma boa pessoa? Jesus repetidamente mostrou que o aspecto essencial da natureza humana é a nossa necessidade de ter um relacionamento com Deus e com os outros. Por isso, uma pessoa se define pelo relacionamento que estabelece com outras pessoas. O samaritano era bom porque não desprezou o homem agredido e parou para estabelecer um relacionamento com ele. Do ponto de vista psicológico, encarar as pessoas simplesmente como boas ou más é muito simplista. Talvez seja mais fácil pensar assim porque, ao rotular os outros, sabemos em quem confiar e em quem evitar. Mas a verdade é que sempre existe possíveis samaritanos e ladrões entre nós, e cada um de nós tem aspecto de ladrão, de sacerdote e de samaritano. Aqueles que reconhecem e valorizam a sua necessidade básica de se relacionar amorosamente com os outros tendem a ser boas pessoas e a ter um bom comportamento. Eles precisam dos outros, de modo que não desejam feri-los. As pessoas que violam sua natureza essencial de viver um bom relacionamento com os outros comportam-se como más. A parábola do bom samaritano fala de pessoas boas e más. Jesus explica a diferença entre os 2 tipos em função do relacionamento que estabeleceram com o homem ferido. Jesus não fala que eram boas ou más essencialmente. Ele conhecia profundamente a natureza humana e por isso pode nos ajudar hoje a compreender o comportamento de todas as pessoas que conhecemos, inclusive o nosso. Jesus considerava as pessoas essencialmente más? Descia um homem de Jerusalém a Jericó pelo caminho, caiu em poder de ladrões. Jesus estava familiarizado com as escrituras judaicas que falavam da profunda decepção de Deus com a raça humana e de como ele destruiu o planeta com um grande dilúvio. Se Jesus concluiu, a partir dessa história, que somos fundamentalmente maus, então nossa natureza é ser como os ladrões da parábola do bom samaritano. Nós nos apossaríamos
do que pertence aos outros e não o respeitaríamos, porque o importante neste mundo seria a sobrevivência dos mais fortes e faria parte da nossa natureza cuidar primeiro de nós mesmos, ainda que em prejuízo dos outros. A partir dessa perspectiva, sem alguma forma de religião ou de freio, todos nós mostraríamos nocivos e destrutivos. Martin veio fazer terapia porque sua mulher disse que pediria o divórcio se ele não procurasse ajuda profissional. Ela havia descoberto não apenas que ele estava tendo um caso com outra mulher, como também que o problema dele com as drogas era muito mais grave do que ele deixara transparecer. Muitas vezes Martin era desonesto com a mulher, e ela estava chegando à conclusão de que nem mesmo conhecia o homem com quem tinha se casado. Ele estava envolvido em uma série de atividades ilegais que escondera da esposa e não queria que um divórcio complicado o deixasse exposto. Martin às vezes ficava ansioso, com medo de ser apanhado por causa das suas más ações, mas nunca se sentia culpado por praticá-las. Até onde eu conseguia perceber, Martin parecia ser uma pessoa genuinamente má, mesmo que ele não pensasse dessa maneira. Martin é o ladrão da parábola do bom samaritano. Ele rouba dos outros e depois dissipa o produto do seu roubo, o que o leva a roubar de novo. Existem pessoas más na vida que violam os outros e os deixam debilitados e destruídos. A tragédia é que cada vez que Martin comete um abuso contra alguém, ele fere a si mesmo, o que faz com que ele queira aproveitar-se novamente de alguém. Sua falta de compaixão pelos outros criou um muro ao redor do seu coração, que o afasta de sua condição humana. Martin está preso em um ciclo vicioso de abuso contra as outras pessoas. É justamente por não se dar conta da própria maldade que ele continua a agir maldosamente. Jesus sabia: de nada adianta colocar os ladrões diante da própria imoralidade. Eles geralmente nos dizem o que queremos ouvir. Algumas pessoas, como Martin, são capazes de mudar, mas só em circunstâncias extremas. Não sei o que teria acontecido se Martin tivesse permanecido na terapia e eu tivesse sido capaz de desenvolver com ele um relacionamento significativo, o bastante para que ele fizesse um exame honesto de si mesmo. Naquelas circunstâncias, ele continua a ter um mau comportamento porque não considerava ninguém suficientemente importante para fazê-lo agir de outra maneira. A mulher de Martin de fato pediu o divórcio e não sei onde ele está hoje, mas não deve ser em um lugar muito bom. Na parábola do bom samaritano, o ladrão era definitivamente uma pessoa má, mas Jesus não se concentrou nele. Ele não estava interessado em definir a natureza humana como má, mas em nos oferecer um modelo de como sermos bons. Jesus ligava-se constantemente a pessoas que podiam ser consideradas más pelos outros, como a mulher adúltera, mas ele não o encarava dessa maneira. Ele via todas as pessoas como capazes de ser boas e nunca as discriminava. Jesus procurava sempre atrair as pessoas para um relacionamento com ele, porque era isso o que os ajudava a se tornar melhores. Princípio espiritual: roubar os outros, furtar a alma do ladrão. O problema de ver as pessoas como más. Por fora pareceis justo aos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e perversidade. Esta passagem está em Mateus capítulo 23 e o verso 8. Joás procurou a terapia porque seu casamento estava desmoronando. Joás era um religioso devoto que desejava agir o mais corretamente possível. Se fazer terapia individual pudesse ajudar o seu casamento, ele certamente estaria disposto a tentar. O problema que Joás e eu enfrentamos logo no início da terapia
foi o fato de que ele acreditava que sua mulher era a causadora de todas as suas dificuldades. Joás insistia em acusar a mulher, contando como ela o havia desapontado com seu egocentrismo, como ela deixara de se comportar à altura do que prometera nos votos matrimoniais e estava destruindo o casamento. Joás se negava a admitir sua parcela de responsabilidade na crise conjugal e sempre encerrava sua autoavaliação com declarações como: "Mas eu me sinto bem, se não fosse por causa dela, nem mesmo estaria aqui." Joás se via como uma pessoa espiritualizada que havia dedicado anos aos seus estudos teológicos, a cultivar a sua fé e a ceder parte do seu tempo para auxiliar o desenvolvimento espiritual dos outros. Ele estava firmemente convencido de que as pessoas praticassem as disciplinas espirituais não teriam problemas emocionais. No próximo vídeo, teremos seguimento do capítulo 2 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu.